Sejam todos muito bem-vindos aos primórdios da humanidade. Quero convidar vocês para uma pequena jornada que inicia aqui, na África. Nós estamos numa savana africana, eu sou o líder de vocês nessa caminhada, vocês estão me seguindo em busca de um futuro melhor. E o que nós encontramos nessa savana? Mosquitos, dificuldades, leões, caixas de banana de 30 quilos, uma série de coisas que vão fazer um enfrentamento humano. Essa é a nossa realidade aqui. E talvez a coisa mais perigosa que nós vamos encontrar nessa savana é um outro agrupamento humano como o nosso. Imagine o que é você estar dentro desse ambiente de adversidade e você encontrar um outro grupo. Possivelmente o cenário que acontece nesse instante, ele é bastante caótico e bastante violento. Há um embate aqui. A savana é uma só, a comida é escassa, os elementos são escassos e nós necessariamente começaríamos uma guerra com aquele outro agrupamento. Aqui, senhores, a gente está dentro do que se chama de um jogo de soma zero. Quando essa disputa começa, necessariamente o outro lado não vai se levantar e nós dominaremos a savana, ou o contrário. Ou o outro lado vai nos dizimar ali e não conseguiremos sair desse ambiente. Percebam que há uma estabilidade aqui, não há um desenvolvimento nesse instante. Imaginem então, senhores, um outro cenário. Ainda estamos na savana, somos o mesmo grupo, encontramos um grupo oposto. Aquele agrupamento vem na cena clássica, esta savana é pequena demais para nós dois. Será? Será que a gente precisa necessariamente resolver essa questão na base do tacape? Na base do alguém não vai mais se levantar daquele determinado lugar? Podia propor para aquele agrupamento uma outra coisa. Olha, vamos fazer o seguinte, então. Ao invés da gente partir para a violência, essa coisa do tacape, ninguém mais levantar, alguém chora e tal, isso não é um bom cenário. Vamos fazer diferente. Cada um tem um tacape, certo? Certo. Vamos arremessar o tacape. A gente marca lá uma linha no chão, você pega o seu tacape, eu pego o meu tacape, não tem violência, a gente arremessa o tacape e quem conseguir arremessar o tacape mais longe vai ficar nessa parte da savana e a pessoa que perder, então, vai se deslocar para outro local da savana. Claro que aquele primeiro agrupamento vai pensar, nossa, mas que coisa estranha, porque eu acabei de inventar o arremesso de peso. Podia também, na mesma situação, cada um tem um tacape, a gente podia pegar uma fruta, uma noz seca, e bater nessa fruta com o tacape. Eu acabei de inventar o golfe. Eu podia envolver todos vocês nessa história, colocar um pedaço de um lado, um pedaço do outro, soltar um tatu-bola ali no meio, botar umas traves e eu inventei o futebol. Nós só estamos aqui hoje porque alguém, em algum momento dessa caminhada, pensou numa solução de conflitos que se desse dessa forma. Isso que eu estou tentando falar aqui para vocês é o que se entende como um jogo ganha-ganha. Nós estaremos num ambiente melhor do que começamos se não houver se houver esse tipo de colaboração. Então a ideia por trás dos jogos é que nós tenhamos a tentativa de construção de um ambiente muito mais colaborativo. Se a gente sair dessa savana, porque nós não estamos na savana, estamos aqui no ar-condicionado, vocês estão pacificamente sentados e tal, é só os nossos instintos que advêm daqui, muita coisa mudou, a gente pode caminhar para os jogos modernos, os jogos de tabuleiro contemporâneos, os jogos digitais contemporâneos, porque eles têm uma bagagem, eles têm uma essência que é muito funcional para uma série de outras coisas que a gente quer fazer na vida. Se a gente pensar na estrutura de um jogo, o que acontece? Nós temos regras pré-estabelecidas, nós temos estratégias possíveis para que esses jogos sejam jogados, nós vamos sim ter vencedores e perdedores, possivelmente os vencedores tenham uma estratégia melhor do que a dos perdedores, então os perdedores vão conseguir receber um retorno instantâneo no momento em que eles são derrotados para se aprimorar. Então tem muito dentro de um jogo de tabuleiro que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Além, evidentemente, do fator da nostalgia, do fator que a gente já se identifica com isso.
quando eu coloquei essa projeção, possivelmente muitos de vocês se teletransportaram para uma praia chuvosa, onde esses jogos eram jogados, para um ambiente familiar. Então tem todo um fator cultural e um fator de socialização humana dentro dessa lógica dos jogos. Porque, pasmem os senhores, as pessoas não apenas jogam o tempo todo, como elas pagam vultosas quantias para que isso aconteça. Vocês podem ver os filhos de vocês, os amigos de vocês, eles passam horas na internet, eles fazem disputas online, você tem provavelmente no celular alguns joguinhos de distração, e isso faz parte, as pessoas já se dedicam a isso, então elas já automaticamente se conectam a esse ambiente. Isso gera um problema grave, que é o que eu estou enfrentando nesse exato momento. Vocês me deram alguns instantes da atenção de vocês, alguns instantes da vida de vocês, e se eu não fiz nesses poucos minutos que eu estou aqui falando, isso valer a pena, automaticamente você sacou o seu celular. É uma concorrência desleal, gente. Desleal. Porque neste aparelho eu tenho todo mundo, eu tenho todo o conhecimento humano acumulado ali. Se você não gosta do que eu estou falando, você com certeza vai encontrar alguma coisa que você gosta ali. E esse é o desafio que os professores têm dia após dia quando eles entram numa sala de aula. Você precisa ser melhor e mais interessante do que um aparelho projetado pelos melhores cientistas do mundo para reterem a atenção daquele aluno. E reparem como essa atenção tem diminuído. Os serviços de streaming hoje já tem uma aba que se chama Filmes com menos de 90 minutos. Isso acaba com grandes trilogias famosas, isso acaba com filmes de navio afundando famosos, isso acaba com O Vento Levou. Essas coisas não existiriam. Se a gente pensar na música, é da mesma forma. A música dos anos 70 e 80 era uma música de solos intermináveis de guitarra. No Brasil nós tivemos Faroeste Caboclo, um clássico, 9 minutos de música, que muitos daqui eu sei que sabem de cor. Qual é a realidade agora? Se você pegar no seu aplicativo agora, qual é a música que mais faz sucesso? Ela tem 1 minuto e meio, ela tem 2. Quando os serviços de vídeo começaram, nós tínhamos vídeos de 5, 10, 30 minutos, às vezes 1 hora. A gente tem aquele vídeo famoso da grama crescendo. As pessoas assistiam a grama crescer na internet em tempo real durante dias. Ótimo. O que temos agora? Vídeos de 30 segundos. Se as pessoas acabarem de assistir os 30 segundos que aquele vídeo propõe. Então tem uma teoria por trás disso. E a teoria por trás disso, dentro do ambiente dos jogos, se chama a teoria da octálise. Isso também é um aparato que a gente usa para jogar alguns jogos, é um dado de 8 lados. E o que me interessa disso é que existem 8 elementos dentro dos jogos que vão tornar eles assim tão atrativos. E eles partem desde coisas como a imprevisibilidade, como a escassez, que por isso que eu trouxe aquela ideia da savana inicial, passa por uma ideia, e aqui sim eu vou me deter principalmente na parte de cima dessa teoria, passa por uma ideia de empoderamento e uma ideia de significado. As pessoas jogam porque elas querem encontrar um determinado sentido para além delas mesmas, sentido que muitas vezes ela não encontra no dia a dia dela, então ela pode ser uma outra coisa dentro daquele jogo. Ela pode ser um guerreiro, ela pode ser um mago, ela pode ser uma fruta sendo cortada, ela pode ser uma série de coisas dentro daquele jogo que não é a vida dela. Ótimo. E como isso dialoga com a sala de aula? Completamente. Porque isso, nós podemos usar essa teoria e a teoria por trás do que torna os jogos tão atrativos em sala de aula. Qual é a maneira mais básica de eu fazer isso dentro de uma sala de aula? É eu estabelecer uma ideia de rankings e premiações entre os alunos. O que eu faço na minha sala de aula? Desde o primeiro dia de aula, quando alguém fala alguma coisa legal, eu paro a minha aula, olho para a pessoa e falo, você ganhou uma estrela. Como assim? O que está acontecendo aqui? Isso também faz parte da teoria, a pessoa não saber exatamente o que está acontecendo, mas ela ganhou uma estrela brilha, logo deve ser alguma coisa boa, o professor parou a aula para dizer que eu ganhei isso, eu devo estar indo bem. O que eu acabei de fazer? Eu dei um feedback instantâneo para aquele aluno. Então agora ele sabe que toda vez que ele entrar na minha aula, ele pode sair com
mais estrelas ou com a mesma quantidade que ele entrou. Se ele saiu com a mesma quantidade, provavelmente ele vai tentar melhorar para a próxima. Se ele saiu com mais, ele sabe que ele está progredindo dentro da minha disciplina. E isso pode gerar, por exemplo, um ranking. Aí o aluno começa a ver o nome dele nos meus slides. Empoderamento. Estou tocando no eu desse aluno. Ele era um registro acadêmico. Agora não. Agora ele é um número naquele ranking. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele está lá. Então ele começa a se perceber dentro desse ambiente. Isso é bastante funcional e na elaboração de ranking eu posso prometer várias coisas que os alunos adoram. Uma delas é matar a aula. Então, o que eu digo para o aluno? Olha, se você atingir uma determinada quantidade de estrelas, eu te libero de tantos dias de aula ou de tantas semanas de aula. Isso motiva muitas pessoas. O que os alunos mais detestam de sala de aula? Fazer prova. Esse é o prêmio máximo. Se você estiver lá, naquele topo, no primeiro lugar, você está liberado da prova final com nota máxima. Gente, inverte-se a lógica. Agora aquelas pessoas vão parar de faltar, porque elas só conseguem ganhar estrela se ela estiver presente. Os alunos vão tentar surpreender o que tem na minha disciplina. Eu tive uma aluna, inclusive, que ela começou a ler o Diário Oficial da União. Eu sou professor de Direito. Essa é a coisa mais chata que já foi inventada na história. E ela lia porque ela queria achar erros nos meus slides, para ganhar estrelas, para não fazer a prova. Quando você resolve jogar com alguém, isso é uma relação dual. Okay? Então você está jogando com os alunos e os alunos estão jogando de volta com você. Em fevereiro de 2019, eu resolvi, então, colocar essa ideia dos jogos num outro patamar. O que eu fiz? Eu me vesti completamente de mago. Sim, eu me vesti de mago. Eu botei um manto, eu botei um chapéu pontudo, eu arrumei uma varinha muito parecida com esse passador de slides aqui. Eu peguei inclusive uma caixa de som, escondi embaixo do chapéu, coloquei uma música de uma série muito famosa, que vocês sabem qual é, e fui dar aula. Então eu fui caminhando por um campus universitário, no primeiro dia de aula, fantasiado de mago, segurando uma varinha com música. Sim, ser professor também é participar desse tipo de doação e desse tipo de experimento. Muitos estão pensando, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Aquele instante em que eu abri a porta do meu carro e eu caminhei pelo campus, e todos vocês para chegarem aqui viram a distância que isso é, eu caminhei. E o que aconteceu foi que esses alunos foram caminhando junto comigo. Eu despertei interesse. Vários alunos começaram a tentar ver o que era aquela pessoa andando, fantasiado, dentro da instituição. Qual foi a surpresa deles quando eu entrei numa sala de aula de direito? Aí o caos estava estabelecido. O que está acontecendo, quem é essa pessoa, o que ela está fazendo aqui. Naquele momento eu tive esse início de conversa com eles também e eu tive esse instante que eu tive com vocês. Eu preciso convencê-los de que isso faz sentido. O que eu fiz então? Eu bati a minha varinha mágica no quadro e falei: senhoras e senhores, vocês agora são parte da escola de magia e bruxaria do professor Albani. Esqueçam essa coisa de direito societário, esqueçam a faculdade. Aqui vocês têm uma nova caracterização. Aqui vocês são novas pessoas. E, inclusive, hoje eu vou consagrar vocês dentro de uma nova identidade. Cada um de vocês vai ser um representante mago de uma outra cor. E a partir desse instante, todas as notas dessa disciplina vão ser totalmente coletivas. E todo o destino de cada um de vocês está amarrado às outras pessoas que vão ter a mesma cor que você. É evidente que alguns pensaram em ir para a coordenação dizendo que eu estava maluco, que iam fazer abaixo-assinado, que aquilo não faz parte do ambiente educacional universitário, a proposta que foi feita ali. Mas eu insisti, eu propus. Essa é a ideia do jogo também, ninguém joga sozinho. Então eu fiz uma proposta para os alunos. Se vocês não gostarem, a gente volta para o slide, eu vou botar os artigos aqui e tudo vai dar certo. Eles compraram a ideia. Não só eles compraram a ideia, como no último dia de aula eles me pediram: professor, a gente também quer vir fantasiado para essa aula. A gente gostou tanto dessa ideia, né, que a gente quer fazer um pouco mais parte disso. Isso aqui é só um pedaço da sala, era uma sala de umas 40 pessoas nessa época. Isso foi em 2019 e desde então
O direito societário não é mais o direito societário, é a disciplina no qual eu vou receber uma carta para uma escola de magia e bruxaria e eu vou fazer um negócio completamente diferente. E eu faço isso a partir dessa teoria de jogos. Dessa teoria de que é possível sim utilizar determinados elementos simples para aumentar o interesse desse aluno, para aumentar o grau de socialização desse aluno. Reparem, a proposta aqui era bastante arrojada. Trabalhos coletivos. Em regra, essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, inclusive em empresas, inclusive em famílias. Essa coletividade é difícil. Porque você não está mais sozinho, e isso já é uma abertura, e já é algo que os jogos permitem. Porque é criado um círculo mágico aqui. Dentro daquela sala de aula, eles podem ter novas expressões, eles podem realmente participar e tomar parte de um ensino que esse sim é diferente, esse sim vai conseguir vencer do aparelho celular, vai conseguir concorrer, inclusive, com os eletrônicos, porque o aluno quer estar ali. Eu estou dando um sentido para aquela jornada e para aquela caminhada acadêmica dele. E se para fazer isso eu preciso me fantasiar, o resultado é excelente e o custo é muito baixo. Tudo que eu falei aqui, gente, tem custo zero ou marginal. E a ampliação que eu tenho no ensino é gigante. Tanto é que eu consegui, no final dessa experiência, que alunos do curso de Direito, um dos mais tradicionais, um dos mais técnicos, desenhassem um jogo. Eles entraram na questão da criatividade, da matemática, de coisas que eles fogem o tempo todo, e esse foi o trabalho final que eles me entregaram. A proposta que fica para vocês é a seguinte: a gente pode, sim, revolucionar o ensino, uma aula de cada vez, uma partida de cada vez, de um jeito muito barato, muito eficaz, é só a gente querer.